Oi, turma. Do livro Edificando a Nação, sobre bases e valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No 8º texto, a proteção da infância sob a perspectiva conservadora. Damares Alves. Sou apaixonada pela Damares, gente. Ai. A Constituição Federal de 1988 estabelece como dever prioritário do Estado, da sociedade e da família a garantia dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Esse compromisso é expresso no artigo 227, que assegura proteção integral a esse público em condição peculiar de desenvolvimento. Nessa perspectiva, a promoção, defesa e proteção dos direitos humanos das crianças e adolescentes deve prevalecer sobre outros interesses sociais e políticos. O princípio da prioridade absoluta é, portanto, uma obrigação jurídica que influencia diretamente as políticas públicas no Brasil. Essa obrigação decorre, por sua vez, de um sistema de ideias conservador baseado em crenças e valores cristãos que preza pela proteção da infância e adolescência e defende que seu desenvolvimento está profundamente relacionado ao fortalecimento do núcleo familiar, considerado a célula central da sociedade. Sob essa ótica, a família natural é vista como a principal responsável pela formação moral e pelo desenvolvimento emocional e social dos indivíduos, notadamente nos primeiros anos de vida. Na perspectiva conservadora, os valores, princípios e virtudes necessários para a construção de uma sociedade sólida e moralmente ordenada são transmitidos de geração em geração, sendo a família o meio mais eficaz para a garantia dessa transmissão. A partir dessa compreensão, a intervenção estatal nas relações familiares deve ser limitada. Ou seja, o Estado não deve substituir ou suprimir a função educativa e moral da família. Em vez disso, sua função é criar as condições para que as famílias eduquem suas crianças e adolescentes, conforme suas crenças e valores, e tenham a liberdade de escolher o tipo de ensino escolar que é mais apropriado para eles. Esse ensino deve concentrar-se nos conteúdos disciplinares e na transmissão do conhecimento científico, deixando a responsabilidade pela formação moral e ética dos filhos para a própria família. Dessa forma, as políticas públicas conservadoras são projetadas para fortalecer a estrutura familiar, promovendo condições que assegurem um ambiente favorável ao crescimento das crianças em harmonia com os valores morais e os valores culturais locais. Isso inclui medidas que garantam liberdades como a liberdade de expressão, de crença, de educar, de empreender, de enriquecer, além de ambientes escolares que respeitem a educação recebida pelas crianças e adolescentes por seus pais e responsáveis legais. Adicionalmente, sob a ótica conservadora, cabe ao Estado a proteção das famílias e, no seu seio, a proteção das famílias, das crianças e adolescentes contra a forma de violência. O conservador reconhece os desafios contemporâneos relacionados à proteção da infância, como o aumento da violência doméstica, do abuso sexual e da exposição precoce a conteúdos inadequados. Por isso, defende que o Estado implemente políticas públicas focadas na prevenção dessas situações e no fortalecimento dos vínculos familiares, atuando para a redução de riscos e de casos de violações de direitos da criança e adolescente. Além disso, o Estado deve assegurar a punição adequada dos agressores e promover campanhas de conscientização sobre a importância do ambiente familiar, seguro para o desenvolvimento infantil. Assim, ao proteger as famílias, o Estado promove uma sociedade mais segura, coesa e moralmente responsável. Minha garganta está ruim, peraí.
Eu saí da gripe, mas a gripe não saiu de mim. Então, gente, vem cá. Vamos falar sério. Se a escola fosse um ambiente disciplinado com as disciplinas, história, geografia, português, ciência, química, física, matemática, acabaria todos os problemas da escola. O cara chega lá só para estudar. A moral, as bases morais e de princípios tem que vir da família. A família vai escolher que tipo de base que ela vai dar para o filho dela. Se lá naquela família é uma família de homem, mulher, filhos, ótimo. Se é de homossexual, filhos, ótimo. Cada qual resolve o seu problema na sua casa. E a escola vai se eximir desses problemas familiares e sociais e vai passar a trabalhar apenas para aquilo que ela foi construída. Cada professor chega lá, eu sou professor de matemática, eu vou dar aula de matemática. Pronto. Eu sou professor de português, eu vou dar aula de português. Pronto. Agora não. Tem muita militância dentro das faculdades que formam professores, que formam cabeças lá para vir chegar na escola e fazer a cabeça de aluno. Ai, vocês precisam aprender a votar. Esse ano é ano de eleição. Então, cuidado, porque fulano faz isso, porque ciclano faz aquilo. Professor de história, filosofia, sociologia, são os professores que mais gostam desse tipo de assunto. Ah, mas é disciplina. É disciplina falar dos governos? É. Eu sou professora de USPB Educação Moral. Mas eu tenho que entrar, se voltasse essas disciplinas, eu tenho que entrar lá e falar sobre a organização social e política do Brasil. O executivo faz isso, o legislativo faz aquilo. Existe a lei para isso, existe a lei para aquilo. Ponto. O que acontece agora na atualidade do Brasil, se quem está no governo é bom ou é ruim, se a direita é boa ou se é ruim, se a esquerda é boa, isso daí o cara depois da aula de USPB, ele volta para casa e sabe o que é que cada um tem que fazer. Se está fazendo, parabéns para esse governo, lá na frente eu voto nele. Ah, o professor falou que tem que fazer isso, mas não está fazendo. Então esse governo não é bom, então eu não vou votar nele. Não é o professor que tem que chegar e falar, vota em ciclano, vota em fulano. Que é o que está acontecendo. A gente vê alunos de faculdade que são da direita entrarem em espaços que já foi dominado pela esquerda e que eles são tidos como ridículos, eles são expostos, batem nesses alunos. Então, assim, é uma disputa política dentro de um ambiente que deveria ser de ensino. Ali só deveria ter disciplinas para o ensino público. A sociedade paga a faculdade para chegar lá e eles ficarem se matando. A sociedade paga a escola pública regular para eles ficarem se matando, usando droga dentro da escola, tendo promiscuidade dentro da escola. Você pega um aluno, tem um vídeo na internet, que o aluno, ele sabe aquele filme Nos Tempos da Brilhantina? Eu acho que é esse o nome do filme, se eu não me engano. John Travolta, Olivia Newton-John, onde eles passam umas férias, os personagens, né? Eles se amam lá, e depois quando eles voltam para a escola, ele é da turma da bagunça, a menina é da turma menos bagunceira, e para ela poder ficar com ele, ela tem que se tornar uma aluna, né, de batom, ela tem que se transformar, deixar de ser aquela menina ingênua para poder ficar com ele. E aí, esse filme, ele é muito bonito para a época e tudo mais, beleza. Só que foi dado esse filme, que é um filme adulto, que tem questão de namoro, que tem questão de beijo na boca, que tem tudo isso daí, foi dado isso para alunos de quinta série, que deve ter no máximo, pela lei, né, pelo certo, que deveriam ter no máximo 11, 12 anos. Aí você dá um filme desse para um aluno dessa idade, que é a tal da pré-adolescência, tá saindo da infância e tá entrando na pré-adolescência. Já começa uma série de dúvidas na cabeça de criança dessa idade. Aí você dá um filme desse. Além de dar um filme desse para a criança tem que montar o cenário e montar a coreografia para dançar uma música que tem no filme. Só que o casal é um garoto que faz a parte do Elton John. Elton John, é isso?
John Travolta, desculpa, John Travolta. E o outro garoto faz a Olivia Newton-John. Então, assim, tá na internet, já faz muito tempo esse vídeo. O garoto que canta o John Travolta, ele nem aparece, bem dizer, nessa coreografia. Porque o rapazinho lá, o menininho, que faz o papel da Olivia Newton-John, ele roubou a cena. E ele faz os trejeitos da Olivia Newton-John exatamente como ela faz. Só que ele é um garoto de 10, 11 anos. E está sendo incutido na cabeça dele o que ali? Com uma cena desse tipo. Ah, não, é teatro, é dança, cinema. Se um dia ele for ator, ele vai poder fazer qualquer papel. Mas adulto, ele pode fazer qualquer papel e se manter aquilo que ele é na sua sexualidade. Uma criança, você está incentivando ela ao homossexualismo. Porque é todo mundo aplaudindo ele, porque realmente o cara é o máximo, ele fez perfeito, né, a dança. E ele chama muito atenção. Então, de tanto elogio, ele fala, me encontrei, achei. E de repente não ia ser homossexual, mas o incentivo, a fama, e tá na internet, é de menor e tá estampado o rosto dele em tudo que é lugar. Isso daí faz o quê? É uma atividade aparentemente boba, sem malícia aparentemente, mas que pode dar um resultado lá na frente que não é nada legal. A família certamente deve ter assinado algum tipo de autorização, né, de imagem, autorização de tudo. Mas talvez a família também não tenha levado para esse lado. A escola tem que fazer isso? É papel da escola fazer isso? Não. A escola não tem que levantar a lebre. Se aquela criatura dá para o homossexualismo ou não dá, se ela tem tendência ou não tem tendência. A escola não precisa levantar essa lebre. Quem tem que resolver isso é o pai do garoto, lá na casa dele. Por que que a escola virou esse caos? Porque chega aluno drogado, o professor fica, vem cá, vamos conversar, né? Já que você não tem com quem conversar na sua casa, conversa comigo. Aí o professor quer dar uma de pai, a professora quer dar uma de mãe. E olha quem tá falando. Eu fui muito mãezona, gente. Eu sei que tá errado, mas eu fui. Porque a família, já que não tem responsabilidade nenhuma de dar valor, de dar base, quem dava era eu. Chegava na sala de aula, as alunas se estapeavam. Os meninos querendo um pegar o outro dentro do banheiro. Um pagava lanche pro outro para poder fazer sexo dentro do banheiro. Eu não deixava aluno meu ir no banheiro de jeito nenhum. Eu era tida como professora carrasca, porque eu não deixava ir no banheiro. Mas eu sabia o que acontecia nos banheiros da escola. Então eu não deixava ir. E falava que era para manter a disciplina na sala de aula, que eu não ia ficar colocando também minha cara a tapa. Que aí o diretor ia falar, você já viu? Você tem como provar? Não sei o quê. Todo aquele bolo, né? Então eu não fazia isso. Então eu só falava, não quero que ninguém vá no banheiro. E a vida toda foi assim. Aluno meu não saía no meu horário. Porque se Deus livre e guarde, acontece qualquer coisa no meu horário, vai falar que aula de quem que você tava. Caía na minha conta. Então eu não deixava aluno ir pro banheiro de jeito nenhum. O banheiro da escola era promiscuidade pura. E não precisava ter trans lá dentro, não. Era coisa de menina com menina, menino com menino. Era horrível. Então assim, nós temos que entender que escola tem que ter disciplina. Eu sou a favor da escola cívica, por quê? A cívico-militar é disciplina, não é militarismo. Você não tem que bater continência, aquela coisa toda que vai aprender a marchar. Vai ter isso também, porque eles têm banda, eles têm uma série de coisas. Mas não é isso. As pessoas acham que cívico-militar é ensinar a criançada a aplaudir o militarismo, que nós vamos dar um golpe militar. Não é nada disso. É gente que não tem conhecimento de causa e fica falando bobagem. A cívico-militar é ordem, é disciplina, é honrar a sua pátria. Pronto, acabou. Você está ali para isso, aprender as disciplinas de português, história, geografia, matemática, ciência, química, tá. E você ser uma pessoa cidadã, de verdade, consciente e atuante no seu país. Agora, tá lá na Constituição que a criança vai sair da escola, uma cidadã consciente e atuante na sua sociedade, no seu país, mas ela não sai nem consciente da própria vida, porque a família já abriu mão da sua educação. Ah, a escola se vira. Quantos pais não chegam na porta da escola, às vezes o professor falta, o pai fala assim, como assim ele faltou? Não dá para deixar ele aí em qualquer sala? Mas não é com um professor qualquer, tem que ser com o professor do seu filho. Primeiro a quinto ano
É uma professora que dá aula naquela sala. Se ela faltou, não tem ninguém para substituir, seu filho tem que voltar para casa. Ah, não, mas eu não tenho com quem deixar ele. Mas a senhora trabalha? Não, mas eu tenho minhas coisas para fazer e ele vai ter que ficar aí. Ou seja, a escola virou o quê? Virou creche, virou abrigo de criança. Então os pais estão vendo a escola como um lugar assim, um parquinho, um abrigo, uma creche, a babá do filho, menos um lugar onde está realmente ensinando, transmitindo conhecimento específico para o teu filho. A família não tem mais referência nenhuma de valor e de moral, por quê? Quem tem que ensinar isso é a escola. A escola é militante, grande parte dos professores são militantes e estão ensinando valor e princípio de quê? Então a gente está meio perdido nisso daí. Precisa de uma formação de professores diferenciada, nada de militância. Precisa que cada família pegue a sua responsabilidade mediante a lei, a 88 da Constituição. Está lá, tem o Estatuto da Criança, onde força pai, mãe, família são os primeiros que têm responsabilidade na educação dos seus filhos. Isso tem que ser exigido, tem que ser apertado mesmo, para que cada um volte no seu devido lugar. Família, princípio, moral. Mas a família toda é drogada. A família toda é promíscua. Essa criança vai ser também. Lá dentro da casa dela, ela vai ser. Até que alguém denuncie e essa família pague por isso. Agora, dentro da escola, a criança não vai ser. Porque dentro da escola, a criança sabe que ela tem que ter disciplina, que ela tem que estudar. E aí, ela estudando, ela se desenvolve. E ela se desenvolvendo, ela vai olhar a família e ela vai falar, aquilo ali eu não quero pra mim. Ela vai crescer, ela vai trabalhar, vai respeitar a família, mas não vai ser igual. A escola vai estar formando um cidadão. Ela vai confrontar a vida que ela vive com os pais de tormento e a escola que é tudo organizada. O que ela vai preferir? Agora, a vida dela é um tormento na casa dela. Chega na escola, é outro tormento. O que essa criança está aprendendo? Aonde que é que ela vai parar? Então, eu defendo muito a cívico-militar em razão disso. E cada qual assumiu o seu papel. Já demorou, né, gente?